Comparar está derrubando muita gente. Não compare o seu casamento, não compare o seu chamado, não compare o seu ministério, não compare o seu cabelo, até o cabelo. Tem gente que, nossa, que cabelo bonito do pastor Reinaldo, todo arrumadinho. Meu Deus, se eu tivesse um cabelo desse. Tem gente assim, não tem, Samuel? Tem gente que compara tudo. E hoje eu gostaria de falar muito a respeito da gente não perder o foco, da gente saber para onde nós estamos olhando, para onde está fixo os nossos olhos. E nós vamos começar pelo livro de Mateus, capítulo 23, versículo 1. Se você já abriu a sua Bíblia, curve aí a sua cabeça, coloque as mãos sobre a sua Bíblia. Senhor, aqui nós estamos, Pai, nessa manhã, queremos ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, a primeira oração que eu faço, na verdade, me livra de mim, me livra daquilo que eu posso falar que seja a minha carne, daquilo que possa sair dos meus lábios, que seja pensamentos meus. Não, Pai, que o Senhor possa usar os meus lábios, porque o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor deseja para nós, é isso que nós queremos viver. Por muito tempo nós buscamos por si mesmo, por muito tempo nós olhamos para o nosso ventre, para o nosso umbigo, e nós queremos olhar para aquilo que o Senhor tem para nós, porque eu acredito que o sustento está dentro do propósito. Nós precisamos estar dentro do nosso propósito. Então fale ao nosso coração nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quem achou, diga amém. E quem não achou, misericórdia. Está precisando ler um pouco mais a palavra. É algo que eu sempre tenho dito aqui. Não terceirize a sua comunhão. Nós nunca vamos fazer uma troca aqui na igreja. Nunca iremos fazer uma troca. Pastor, vou entregar a minha vida espiritual para o Senhor cuidar de mim, orar por mim, interceder por mim, e eu vou te dar o dízimo, o meu dízimo e a minha oferta. Não quero. O seu dízimo e a sua oferta é para ajudar a obra do Senhor. É para você investir na obra do Senhor, no sustento da casa do Senhor. Eu acho que cada um de nós, quem é que chegou aí para a escola? A sua mãe ia por você? Seu pai ia? Você precisa entender isso. Nós não podemos terceirizar algumas coisas na vida. E uma das coisas que nós nunca vamos poder terceirizar chama-se comunhão. Eu não posso estar no seu lugar, buscar por você, ter fome por você. Não. Eu estou aqui, meus irmãos, apenas como um vaso. Um vaso que o Senhor tem misericórdia. Porque condições intelectuais eu não tenho. Eu tenho amor no meu coração e fé. Então, é muito importante você entender. Vou dar um exemplo tão simples. Quem vai almoçar hoje? Não precisa almoçar. Deixa eu almoçar no seu lugar. Vai matar a sua fome. Não vai, Cris? Vai nada. Não vai. Você pode ter certeza disso. Então, eu acredito que nós devemos dar graças a Deus. Porque, meus irmãos, você está em um lugar que você é confrontado e entra em crise muitas vezes. Você não está em um lugar que o pastor, ele passa a mão na sua cabeça, a pastora. O pastor Cris está aqui, ele sabe disso. Nós cuidamos com amor, mas não passamos a mão na cabeça. Nós não podemos. Agora tem lugares que passam. Lugares que passam porque querem números. Querem números em cima de números. E terrível vai ser, meus irmãos, o dia que tudo acabar.
E Jesus fala assim: olha, você vai ficar para o lado de fora, porque você nunca se interessou verdadeiramente em me buscar, em me amar. Você teve todas as condições, mas você não quis. Então não terceirize. A oração, ela precisa ser feita por você, por mim, por todos nós. Tem coisas, meus irmãos, que ninguém vai poder te ajudar. E eu sempre falo e dou o exemplo de Daniel. Daniel, quando ele foi para a cova dos leões, o rei não queria ajudar Daniel? Queria. Pôde ajudar? Não pôde. E o rei era a maior autoridade. Só a comunhão de Daniel com o Senhor pôde ajudar. Quando Daniel fala assim: não foi achado em mim algo que eu tivesse feito contra o rei, contra as pessoas, contra o Senhor, e por isso Deus livrou ele daquela cova dos leões. Então, entenda isso. Se o pastor Jefferson, a pastora Natália, pastor Cris, os pastores, né, a pastora Luana, pastor Reinaldo, todos nós, se um dia a gente, se você vê que a gente está pegando no seu pé, não é para o seu mal, é para o seu bem, você pode ter certeza disso, é para o seu bem. Porque, meus irmãos, eu vou falar para você, está cheio de pastores que só quer o seu dízimo e a sua oferta, e mais nada. Não quer saber como que você está, não quer saber de estar próximo de você, da sua casa, da sua família. É muito triste isso. Na minha caminhada, eu ouvi algo que machuca o coração. Uma vez um pastor falou assim: irmãos, principalmente aqueles que ajudam, contribuem na igreja, eu trato que nem leão, ele lá e eu cá. Eu não entendo isso. Nós éramos cegos, hoje nós vemos. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero falar a respeito do cuidado que nós temos que ter com o nosso foco. O nosso foco é Cristo, é o reino. Mas muitas coisas vão acontecer para que nós venhamos estar distraídos. E a gente precisa tomar muito cuidado. Quem está entendendo? Glória a Deus. Minha Bíblia saiu aqui da folha. Vamos lá, vamos voltar. Quem está feliz com Jesus? Silêncio nessa congregação. Meu Deus do céu. Quem ama sua casa, sua família? Quem ama sua esposa? Quem ama seus filhos? Amém. Você há de concordar comigo? Por que existem muitas pessoas que hoje não estão mais buscando o Senhor? Porque com certeza ela olhou para alguém, ela comparou a sua vida com alguém. Meus irmãos, Jesus amado, olha como isso é poderoso, meus irmãos. O diabo, ele é sagaz, ele é sagaz. Quando você está numa crise no casamento, o diabo vem e fala: olha aqui do lado, olha o casamento do fulano, do Beltrano, como é lindo, olha como que ele trata a esposa, parece uma rainha, olha como ela trata o marido, parece um rei. E aí você fala assim: meu Deus, por que meu casamento não é assim? A comparação, meus irmãos, ela é o início de uma queda. Você pode ter certeza disso. Você acha que o diabo não vem com essas propostas para mim? Às vezes a gente passa em frente de alguns ministérios que estão lotados, cheios, gente saindo pela janela.
E aí as más línguas dizem que aquele pastor, ele é muito esperto. Que não existe unção ali, mas existe estratégias. E aí você fala assim: Senhor, por quê? Aí você começa a olhar para o rebanho que o Senhor Jesus te deu, e você tira os olhos do rebanho que Jesus te deu para você colocar os olhos naquele outro rebanho. Eu lhe pergunto, isso é justo? Me julgue agora, se eu fizesse isso com vocês, se eu tirasse o meu coração daqui, de orar pela sua vida, de estar junto contigo, de caminhar com você, e ficasse apenas falando de igrejas maiores, transparecendo um desejo de estar naquele lugar e não aqui, como que você ficaria comigo? Triste, né, seu Silvio? O pastor não tem amor, não. A comparação, meus irmãos, é terrível. Por isso que nós precisamos saber quem nós somos, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Porque o sal, ele tem essa característica. Dificilmente um outro tempero consegue mudar a característica do sal, o sabor que ele dá. E muitos irmãos estão também afastados da igreja, do corpo de Cristo, porque começam a olhar maus testemunhos. Ao invés dos nossos olhos estarem no Senhor, em Deus, aí a gente começa a olhar para os homens que estão dando mau testemunho. Ei, nós precisamos ter o nosso coração tranquilo, sabe por quê? Que aqueles que provocam escândalos, o Senhor falou que era melhor que eles amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e lançassem-se no fundo. Não olhe para eles. Olhar do lado está derrubando muita gente. Comparar está derrubando muita gente. Não compare o seu casamento, não compare o seu chamado, não compare o seu ministério, não compare o seu cabelo, até o cabelo. Tem gente que, nossa, que cabelo bonito do pastor Reinaldo, todo arrumadinho. Meu Deus, se eu tivesse um cabelo desse. Tem gente assim, não tem, Samuel? Tem gente que compara tudo. O que o Senhor nos ensina aqui? Diz assim, ó: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Meus irmãos, eu vim de um lugar, misericórdia, que por mais que você se esforçasse para fazer tudo certinho, tudo bonitinho, aí quando não dava certo o que tinha sido prometido, falavam assim: alguma coisa está errada em você. Você não fez perfeitamente, você deve ter errado em alguma coisa. E jogava-se o fardo para cima daquela ovelha. Olha, Jesus, ele disse que na cadeira de Moisés sentaram os fariseus, os escribas e os fariseus, e que eles dão péssimo testemunho. Então, meus irmãos, aqui já cai esse pensamento: eu só não faço porque, olha o que fazem, estão roubando, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Meus irmãos, isso não invalida a nossa prática no Evangelho.
A queda de um homem, um mau testemunho, adulterou, caiu, pecou, falhou, fez isso, fez aquilo, aquilo outro, não nos invalida da gente praticar a palavra de Deus. Jesus está falando isso. Você vai encontrar muitas pessoas aí fora dizendo: olha, eu não fui mais na igreja, sabe por quê? Porque, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu acho isso uma hipocrisia, eu acho isso uma falsidade. Meus irmãos, quando acontecer, e eu sempre falo isso, esse ministério hoje é saudável, eu creio nisso, mas se um dia esse ambiente não for mais saudável, você tem que pegar suas malinhas, ó, pé na tábua, vai embora, encontra um lugar saudável. Você não é refém desse lugar, você não é refém, não é meu refém, não é refém de nenhum pastor aqui. A partir do momento que nós estamos desvirtuando, estamos indo para um lugar que a palavra não está apontando, alguma coisa está errada. E eu sempre oro: Senhor, guarda o nosso coração, que o nosso ministério possa crescer saudável, porque, meus irmãos, a grande maioria dos ministérios se perderam no crescimento. Quando você olha para o início, mil maravilhas, aí quando chega o crescimento, quando chega a multidão, quando há um volume enorme de oferta na igreja, de pessoas, de pessoas importantes, né, de autoridades, aí, meus irmãos, olha, é uma linha fininha para você sair do reino e entrar no inferno. Então a gente não pode reclamar daquilo que a gente está orando, né? Se eu estou orando e falando: Senhor, eu quero que cresça saudável, então Deus olhou e falou assim: então vai ser saudável, devagarinho, tá? Vai ser aos passos pequenos, mas vai ser saudável. Eu não posso vir aqui amanhã, dobrar o joelho e falar: Senhor, por que nós já não estamos num salão de 1000 pessoas? Quem está entendendo, faz assim. Por que nós já de repente não alugamos um salão enorme aqui na Itavuvu? Eu não posso reclamar daquilo que eu estou orando para Deus fazer. Amém? E você pode? Também não. Nenhum de nós. Se você está pedindo algo para Deus, e é necessário você passar por um processo, é necessário você ser desconstruído, do Espírito Santo te lapidar, então não questione o Senhor. Dizem que a oração mais perigosa é essa daqui, ó: Senhor, me coloca no centro da tua. Pronto, meu irmão, aí vem bordoada de tudo que é lado. Quem já experimentou isso? Ou quem está experimentando? Não é essa, Zé? Senhor, quero te agradar, Senhor, quero te servir. Meus irmãos, tem hora que eu falo assim: não tem como você me levar embora, não. Não é mais ou menos assim? É desse jeito. Então, qual é a desculpa que nós vamos dar para o Senhor de não praticar o amor, de viver o reino? Jesus fala, meus irmãos, claramente: não olhe nem para os escribas e nem para os fariseus. Não olhe para eles, não tenham eles como exemplo. Eles não são o exemplo. Quem é o nosso modelo perfeito, Cordeiro perfeito? Quem é, igreja? Jesus Cristo. Nem eu, meus irmãos, meu Deus do céu, às vezes eu vou embora para casa e falo: Senhor, como que eu gostaria de pregar só uma vez no mês? Porque sabe, Deus, uma vez no mês vem uma palavra um pouco mais forte, então os irmãos serão, aí nos outros cultos, os irmãos trazem uma palavra um pouco mais, mas não é da forma que eu quero, do jeito que eu quero, é da forma que o Senhor quer. E porque às vezes eu acho muito duro as minhas ministrações. Às vezes, depois vou para casa,
a assistir, porque eu gosto de assistir as minhas ministrações, porque eu falo muito mal, meu português é muito ruim, vim da roça, estou procurando ler, melhorar, então eu procuro assistir as minhas ministrações, e aí eu falo, meu Deus do céu, não acredito que eu falei isso, Jesus amado. Então não olhe para mim, amém? Não olhe para o meu português, não olhe para a minha esposa, meus irmãos, só de você olhar para ela, você acha que ela já está brava. É ou não é verdade? Quem concorda com o pastor faz assim? Levanta a mão, você sabe que é verdade. Olha lá. Esses dias eu tirei uma foto dela pintando lá, a parede lá. Jesus amado, até eu fiquei com medo da foto. Falei, Senhor, sou corajoso, hein? Estou brincando, minha sogra, não? Então é mais ou menos assim, né? É que nem o capitão você acha que rapaz, você acha que o capitão é bravo, né? É nada, maior coração de menino, estou falando para vocês. Meus irmãos, não querendo enaltecer, mas eu acredito que o casal mais hospitaleiro que nós temos na igreja é o capitão e a dona Loura. Meu Deus do céu, a gente fica espantado. Aí tem outros também que são hospitaleiros aqui, mas a preocupação deles nos constrange. E eu tenho muito, meus irmãos, eu tenho muito medo de machucar vocês, mas eu vou procurar ser fiel àquilo que Deus me entregou, porque eu só preciso fazer isso, ser fiel. O Senhor vai levantar mais pastores amorosos entre nós, uma palavra um pouco mais branda, não que vai fugir do propósito, mas às vezes as minhas ministrações é porque ela também tem a ver com a minha limitação intelectual. Cris, pega para mim um copo de água lá, enche um copo de água lá, por favor, e traz aqui para mim, por favor. Esse exemplo é da época que marrava cachorro com linguiça. Esse é velho. Encheu mesmo? Na tampa, na boca? Não, não está cheio. Deixa eu terminar de encher. Agora está cheio. Agora dá uma volta aqui sem derrubar isso aí. Não, dá. Não. Hã? Não, dá a volta aí, ó, nas cadeiras. Não derrama, não derrama. Olha para ele, gente, olha para ele. Olha para ele. Esse exemplo é velho, mas é muito real. Por que ele não derramou mais? Obrigado. Porque ele estava concentrado. E se ele ficasse olhando para o lado? Meus irmãos, é isso. Pessoas estão caindo porque estão olhando do lado, achando que a grama do vizinho é mais verde que a dele, que o casamento do vizinho é melhor que o dele, que a vida econômica, né? Ai, quem me dera se eu tivesse a vida econômica do fulano, do Beltrano. Fulano tem dinheiro, Beltrana tem dinheiro, né? Ciclano tem dinheiro. Meus irmãos, sabe o que Deus quer de nós? Que nós venhamos ser fiel ao nosso chamado, a nossa identidade, aquilo que Deus tem para nós. Isso é muito importante. É muito importante. A nossa queda espiritual se torna real quando comparamos a nossa vida e o nosso ministério.
Por isso que eu aprendi que eu tenho que amar vocês, que eu tenho que lutar por vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui, em primeiro lugar, porque vocês estão servindo a Deus, em primeiro lugar, mas vocês também acreditam no meu ministério, no nosso ministério. Como eu não ser fiel? O diabo, ele vem e sopra, ó fulano, ó Beltrano, ó o que está acontecendo, ó. Não, eu olho para vocês, amém? Homem, olhe para sua casa, seus filhos, esposa, olhe para o seu marido. Eu gostaria que você abrisse também em Atos 7:54, por favor. A identidade é algo único, né? A identidade é algo única. Quem tem essa impressão digital aí que você tem? Quem tem? Mais ninguém. Pode ter pessoas parecidas com você, dizem que tem 4 ou 5 pessoas que parecem fisicamente com a gente, mas essa digital ela é única, já para que nós venhamos entender que nós temos um propósito. Deus não improvisou conosco. Só que nós estamos vivendo em uma sociedade que tudo que a sociedade ela lança, ela promove como moda, como isso, com aquilo, como tendência, as pessoas elas correm atrás. Elas correm atrás, elas se comparam. E meus irmãos, nós que servimos ao Senhor, não podemos nos comparar. Não podemos ficar distraído olhando para os lados. Olha como é interessante essa situação aqui, ó. Ao ouvirem isto, Atos 7:54. Coloca aí, Luquinhas. Atos 54. Isso. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio do quê? De raiva. Rangiam os dentes contra ele. Aqui está falando da morte de Estevão. Rangiam os seus dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus que estava à direita de Deus. Isso é lindo demais, meus irmãos. Sabe por quê? Estevão não ficou olhando para quem estava o apedrejando. Fulano, você está me apedrejando. Tá bom, depois você vai ver. Estevão estava com os olhos fixos no céu. E a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o que acontece do nosso lado não nos atinge, meus irmãos. Sabe aquele irmão que às vezes vem trazer más notícias para você? Sabe aquela pessoa que vem falar de outra pessoa para você? E até mesmo, de repente não é com má intenção, de repente querendo até te blindar de alguma coisa. Você fala assim: Pai, eu sei quem eu sou. Eu sei da onde eu vim, para onde vou. Eu sei a identidade que é em mim. Então aquilo não me atinge. Pense nisso. Se Estevão estivesse olhando para as pessoas que o estava apedrejando naquele momento, não, mas os olhos dele estavam. Então, você sabe o que nós aprendemos aqui? Não olhe para quem está te apedrejando.
Não olhe para quem está jogando pedra em você. Não olhe para quem, de repente, está criando situações para te parar, para desanimar você. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor, sempre é para Ele. Os nossos olhos precisam estar fixos no Senhor. Porque, meus irmãos, o diabo, ele é assim, ele vai tentar colocar dúvidas em nós. Ele vai tentar a todos os momentos. Ele não tentou colocar dúvidas no próprio Cristo, no deserto? Se tu és filho de Deus, se tu és, ele não falou que ele era, ele falou, se tu és filho de Deus, então faça isso. O diabo tentou colocar dúvidas em João quando ele estava preso. Ó, pergunta para ele se ele realmente é o Cristo, aquele que batizou o Senhor, aquele que preparou o caminho do Senhor. O diabo, ele não vai desistir de nós, ele vai tentar fazer que a gente venha estar em conflitos, em dúvidas, em incertezas. Só que se a gente permanecer olhando para o Senhor, meus irmãos, não importa quem vai estar apedrejando, não importa quem vai estar falando. Mais uma vez eu repito, pessoas estão caindo, estão desanimando, porque estão olhando para o lado, estão olhando para as pessoas que estão apedrejando, estão olhando para o mau testemunho dos fariseus e escribas, dos profetas, pastores, apóstolos. Estão olhando, meus irmãos, para onde não era para olhar. Quem está entendendo, faz assim. E aí, a palavra de Deus continua dizendo no versículo 56, então disse, eis que vejo os céus abertos, o Filho do homem em pé à direita. Quem não olha para o lado sempre vai estar olhando Jesus diante de si. Amém, meus irmãos? Sempre vai estar ligado em comunhão, sempre vai estar vendo, sabe, o Salvador ali com Ele. Sabe, nos últimos dias o Espírito Santo tem pegado a gente, tem, sabe, moído, para que nós venhamos entender que Ele é o nosso exemplo. A salvação, meus irmãos, olha que profundo isso. A salvação está em Cristo. Quem concorda? Cristo está onde? No corpo. A salvação está em Cristo e Cristo está no corpo, que é a igreja. O corpo saudável cura tudo. Tem gente que acha que vai se curar das feridas que obteve na caminhada, e muitas das vezes dentro da igreja, fora da igreja, fora do corpo. Meu irmão, qual é o membro que sobrevive fora do corpo? Quando acontece acidente, que a pessoa ela perde uma parte do corpo, o que os bombeiros fazem? Um exemplo, a pessoa perdeu a mão, alguma coisa assim, eles procuram pegar, cuidar para tentar religar, não é isso? Colocar no lugar. Mas se passar muito tempo fora do corpo, o que acontece? Já era. Então a nossa cura está na igreja, no corpo, porque Jesus está no corpo. Só que as pessoas, elas olham para o lado, elas veem mau testemunhos, e coisas bobas hoje, né? Esses dias a minha esposa me mandou um vídeo, e eu acredito que até o rapaz, ele é pastor, fazendo um meme do crente dodói. Bom dia, sou o crente dodói. Não é assim? Eu não sei quem que assistiu. Você compartilhou com alguém? Ficou com medo de compartilhar e achar que é indireta. Olha, eu sou o crente dodói. Se não me der bom dia, eu saio da igreja. Eu sou o crente dodói. Se não falar comigo, e tantas outras besteiras, coisas tão inúteis, coisas que acontecem. Mas tem gente que ainda olha para isso. Tem gente que olha para isso. Olha, eu vou falar
para vocês, eu tenho alguns defeitos, meus irmãos, que você vai ter que amar a minha pessoa com os meus defeitos. Principalmente quando eu estou focado fazendo alguma coisa, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes, quando eu estou resolvendo alguma coisa, ou eu tenho que parar de fazer aquilo para te dar atenção, porque eu não consigo te dar atenção e fazer aquilo ao mesmo tempo. Principalmente quando eu estou reformando, fazendo alguma coisa. Já teve irmãos que saíram da igreja por causa disso, sabia? Eu me lembro uma vez que eu estava resolvendo alguma coisa do som da igreja, aí chegou 2 irmãos, porque tinha ensaio na época, e aí eu, com a cabeça ali, só cumprimentei, mais nada, e saí e fui resolver. Aí depois, olha, você viu a desfeita que o pastor fez? O pastor disse, olha, isso me machucou profundamente. Então não olha, meus irmãos, para os meus defeitos, porque eu não vou olhar para os seus defeitos. Podemos fazer hoje uma aliança? Hein, meus irmãos? Olhem para as minhas qualidades e eu vou olhar para as suas qualidades, porque você pode ter certeza que você tem mais qualidades do que defeito. Então essa coisa de ficar olhando para o defeito um do outro, ficar incomodado com isso, com aquilo, não, meus irmãos, nós precisamos ser curados disso. Amém? As pessoas estão desanimando e caindo porque vivem uma vida de comparação. Nunca mais compare a sua vida. Você é único, você é única. O Senhor te fez com identidade. Amém, meus irmãos? Ninguém tem os olhos que você tem. Esse cabelo lindo que o pastor Reinaldo tem, só ele tem. Amém? Oh, meus irmãos, eu vivi um tempo de conflitos na minha vida, onde eu não sabia quem eu era, para onde estava indo. Então tudo, eu ficava chateado e falava, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Sabe, meus irmãos, e hoje eu só tenho que agradecer ao Senhor. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. Lógico, nós estamos e sempre vamos estar entregues à obra. Sempre você vai melhorar. Sempre nós vamos melhorar. Sempre o Senhor vai querer tirar daqui de dentro uma versão melhor. Então eu só tenho a agradecer ao Senhor pelas pancadas que eu levei, pelas noites que eu chorei, pelas decepções que eu sofri, pelas costas que foram viradas na minha face, na minha frente, por pessoas que eu ajudei e me maltrataram. Meus irmãos, só tenho que agradecer ao Senhor, porque se eu não tivesse passado por tudo isso, e se os meus olhos não estivessem fixos nele, sabe, e às vezes que eu olhei para o lado, deu vontade de desistir. Toda vez que você compara a sua vida, o seu ministério, o diabo vem e fala assim, desiste. Ninguém te ama, ninguém gosta de você. Nunca mais. Nunca mais. Sou cheio de defeitos, mas o Senhor me fez único. Não existe outro homem feio que nem eu por aí. Pode ter mais feio ainda. Não é não, seu Silvio? Nós somos lindos, né? Quando a dona Lu viu o senhor, você é meu príncipe. É com esse mesmo que eu vou casar. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante. O Senhor quer isso de nós.
E para a gente finalizar, eu vou pedir para o Luquinhas colocar aqui no telão e nós vamos ler juntos. João 14,6. Coloca aqui, Lucas, por favor. Meus irmãos, tem algo muito importante. Vamos celebrar a vida dos nossos irmãos. Se alegre com os seus irmãos. Não vamos fazer como Saul fez, quando viu que o Senhor era com Davi, e que Davi tinha sucesso em tudo, e que as mulheres entraram na cidade enaltecendo a Davi. Sabe o que ele fez? Ele olhou para Davi e teve vontade de matá-lo. E mal ele imaginava a fidelidade que Davi tinha com ele. Meus irmãos, às vezes a gente quer matar pessoas que nos amam. Às vezes a gente está indo levantar um falso de pessoas que tem um carinho tão grande por nós, que quer ver o nosso bem. O perigo de olhar para o lado é isso. Você pode matar pessoas que estão do seu lado, que estão ali junto contigo, na batalha, que não querem a sua glória, só querem somar na sua vida. Por isso que Jesus, ele disse isso aqui, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... Sabe o que ele está falando aqui, ó? Olhe para mim. Eu sou o caminho. Não é o Jefferson, não é fulano, não é Beltrano. Eu sou o caminho. Olhe para mim. Porque se você olhar para mim, podem te apedrejar, podem fazer o que for, dar mau testemunho, falar disse-me disse, você sempre vai permanecer em mim. Amém? Feche a sua Bíblia, vamos orar e agradecer ao Senhor por essa manhã tão maravilhosa.